Hey, Sean again. Now you're joining us. Oi, Sean, de novo. E agora temos uma sessão de meia hora sobre financiamento de transformação para transformar empresas. Nós vamos dar uma olhada a um paper que analisou como fornecer avaliações para empresas que estão em transição como estratégia corporativa ou um plano corporativo de CAPEX para ver como que a gente possa ter mais rigor para os anúncios que foram feitos, para as metas de 2050, 2030 e também no mercado de empréstimo sustentável, título sustentável, que obviamente aumentou e que é bem legal, mas a gente precisa mais agora de ferramentas para poder avaliar como está ocorrendo, ou pelo menos é assim que a gente pensa, e esse é o paper que temos conosco agora mais uma vez, e como de costume, preciso agradecer os nossos patrocinadores. O patrocinador do dia é o Credit Suisse, que tem sido um parceiro nessa jornada de transição, mas nos últimos anos também da conferência aqui, mas esse ano agora nós temos esse paper novo, pois vamos tentar trabalhar com empresas que estão tentando fazer a transição, mas que começam realmente muitas vezes com uma carteira de ativos meio poluída, meio confusa. E, bom, vocês já ouviram isso várias vezes nas sessões. E, claro, o JP Morgan, que é o patrocinador para toda a conferência, que vai também nos ajudar a engajar nessa questão. E isso não é um tema só para hoje, mas para todos os dias da conferência, mais uma vez, lembrando aqui da parte administrativa. Temos ali o chat de pergunta, o chat, lembrando da interpretação, você tem também interpretação de japonês hoje, tá? Além dos outros idiomas que estiveram aí, enfim, se você quiser também pode ouvir em outros idiomas, que também é interessante para testar o seu cérebro. Claro, as sessões estão sendo gravadas e você terá acesso até novembro, e temos muito networking acontecendo ali no aplicativo, da conferência. E, bom, hoje nós vamos ter duas palestrantes, a Marissa Drew, com quem trabalhamos tanto nos últimos anos sobre essa questão, para abordar o que estamos fazendo, qual é a demanda, o que a gente está vendo no mercado. A Marissa é a diretora de sustentabilidade e a chefe da estratégia de sustentabilidade e finanças no Credit Suisse, e você vê o nome dela na mídia direto, tá? Ela é muito vocal nessa questão, o que é muito importante. E temos também a Ana Creed, que também é nossa diretora associada, enfim, que trabalha com finanças sustentável, e ela tem sido uma autora líder junto com a Michelle Rosfield nesse paper específico que estamos publicando hoje, tá? Então, vamos lá para as minhas palestrantes. Eu gostaria de começar com a Ana, porque eu pedi para a Ana preparar um slide para nos dar uma rápida introdução a esse paper, a esse estudo. Depois eu vou virar para a Marissa e eu vou perguntar para ela qual que é o pano de fundo para esse trabalho, para esse paper. Então, Ana, você pode começar, a gente consegue colocar seu slide aqui, não sei se a equipe pode nos ajudar, mas Ana, vamos lá, o que a gente fez aqui, o que estamos lançando hoje? Oi, Sean, obrigada, e bom dia a todos. Isso aqui, na verdade, é um paper que dá seguimento ao que publicamos na última conferência. Ano passado falou muito sobre o financiamento de transição diferente, as transições necessárias que as empresas precisam implementar, E esse paper vai um passo além, numa área que a CBI não entrou tanto antes, que é sobre avaliar as empresas por completo. A gente fez muito trabalho nos títulos do uso de recursos, estabelecemos critérios e também avaliamos o mercado desses títulos de uso de recursos que estão relacionados a vários setores, verdes, azuis, resiliência, transição também, alguns setores, e o que estamos
procurando fazer agora é aumentar, disseminar isso também para podermos então avaliar as empresas e seus KPIs, né, os seus KPIs. Por quê? Porque a gente tem visto, né, o aumento dos SLBs, né, que são os títulos vinculados à sustentabilidade e, claro, né, com isso a gente vai entrar num ritmo bem rápido, especialmente nos setores que pensaram sobre essa transição, aqueles setores de alta emissão, como o setor energético, né, de transporte, aviação, que tem muita descarbonização para fazer e, né, como foi dito aqui, queremos ser inclusivos, queremos que todos os setores da economia façam essa transição. Então, o foco nesse estudo, nesse paper, é sobre a descarbonização, não querendo não levar em consideração os outros aspectos que precisamos para fazer a transição para uma economia sustentável, né? Enfim, critérios de ESG, etc. Mas o foco, né, nesse estudo, nesse trabalho, foi numa transição de descarbonização, ou seja, sobre o que procuraríamos dentro da CBI para avaliar uma empresa, ou os KPIs das empresas, porque a gente quer poder certificá-los. Sendo assim, fizemos muita certificação sobre o uso de recursos e continuamos a fazer isso. A gente já pode certificar, né, alguns títulos de uso de recursos, pelo menos a curto prazo. Estamos desenvolvendo critérios para essa indústria também, então a certificação de uso de recursos vão continuar. Isso aqui é só uma peça complementar para trazer aquela clareza e rigor para o mercado sobre o que existe e quais instrumentos financeiros e quais empresas estão vinculadas, né, com essa performance, digamos. E, bom, essa introdução, na verdade. João, muito obrigado. Ana, Marissa. A gente já conversa sobre isso há muito tempo, né? Mas nos dê um pouquinho de pano de fundo sobre o que você está vendo no mercado, a demanda e o que você sente com relação, né, à urgência, isso de um ponto de vista de um banco que está querendo nos levar para a mudança. Oi, Sean, é sempre um prazer estar aqui. Eu estou realmente muito satisfeita de conversar sobre esse tópico. Você sabe, eu sou apaixonada por ele, né? Primeiramente, bom, o COP está chegando e, né, depois do relatório do IPCC, que realmente nos trouxe para essa realidade nada boa sobre como temos muito pouco tempo e se a gente continuar com esse trajetória, nós vamos atingir as metas e as implicações. A gente sentiu esse verão, né, no mundo, e o efeito multiplicador também, que isso vai ser mais desastroso ainda. E eu acho que o relatório, né, do IPCC foi meio que um alerta, digamos assim, para a indústria financeira, mas também para o lado corporativo dos setores. Então, estamos vendo o setor corporativo comprometer e vários compromissos sendo feitos para, né, emissões zero, como também, né, instrumentos de governo, etc. E aí a pergunta é, se você está se comprometendo a isso, como que a gente financia a transição? É aí que a gente entra no jogo, tá? E há uma necessidade urgente de a gente descobrir como podemos fazer isso para que o mercado continue a ter confiança que haverá fluxo de capital, né, de dinheiro, mas a gente tem que facilitar a navegação por investidores sobre isso, pois como falamos, né, no primeiro paper, na ausência de regulamentação ou adoção da indústria por terminologia, tem muita rotulagem ocorrendo, né, rotulagem solta que leva a confusão e isso não ajuda o mercado. E claro, a gente, né, aplaude, né, os esforços da CBI que tentam continuar a impulsionar a criação dessas definições e também consolidar, né, essas recomendações com pontos que os investidores podem utilizar e as empresas podem utilizar para levar para a ação. Então, eu acho que estamos sim tomando a próxima etapa, porque o que eu vejo no mercado hoje, e o mercado ele está voando, né? Aqueles que trabalham nele sabem, primeiro semestre do ano a gente fez o que? Meio trilhão de novas emissões, né? E os volumes pendentes do mercado foi um pouco mais de 1 trilhão, é o que? Um ano atrás, e o que? Em meio ano a gente emitiu na metade do nosso mercado total já. E o que a gente viu também é um crescimento desses tipos de rótulos e títulos diferentes. Então temos, né, esses itens novos, né, como a Ana falou, né, que são os títulos vinculados à sustentabilidade, onde há um conjunto de KPIs bem definidos como um compromisso de oferecer relatórios, né, no uso dos recursos e, claro, né, se compromissos são supridos, eles podem levar a uma redução no custo de capital e a uma penalidade se as metas, né, ali não forem supridas. E, claro, né, como investidores, você, né, tem
pele no jogo, né? Você está realmente nessa confusão e pode ser bem confuso. Por exemplo, essas metas são ambiciosas suficientes? Sim, são, e nós vamos atingi-la também. E, por exemplo, a redução, né, e a penalidade realmente é grande o suficiente para, de fato, ser significativo? Isso aqui são as perguntas, né? E temos a rotulagem que abordamos no primeiro paper, que é tentamos ter precisão, pois hoje já temos, né, verde e temos a transição. E a transição pode significar várias coisas para pessoas diferentes. Então, temos transições para algo que já está verde em alguma indústria, mas em algumas indústrias a gente não tem esses caminhos existentes, mas algo um pouco mais verde é melhor do que existe hoje. Então, deveríamos criar uma nomenclatura diferente para tornar mais fácil para o investidor entender aonde eles estão colocando seu dinheiro com essas subcategorias. Então, digo que isso é realmente parte da discussão do debate e eu fico entusiasmada, animada, que eu vejo você tentando, digamos assim, trabalhar nessa área, pois isso vai ajudar o mercado, pois quando o mercado tem mais confiança, mais capital segue o mercado e aí voltamos para aquela noção de ajudar a financiar esses compromissos, né, ambiciosos feitos por essas empresas e com referência ao paper, eu acho que ele não estabelece os números de verdade, mas colocando isso em contexto, eu acho que precisamos de 7 trilhões em infraestrutura necessário para fazer a transição para o alinhamento com Paris, emissão zero, e temos 2 trilhões no setor energético somente, e isso é números realmente incríveis e é os que a gente precisa fazer, né, como mercado para poder dar esse apoio necessário. Sim, sim, claro, né, o fluxo de capitais e, claro, né, ainda estamos longe, né, digamos assim, mesmo que o mercado, né, de títulos verdes e de sustentabilidade está maluco no momento, né? E a gente que a gente vai conseguir o quê? 2 trilhões pendentes até o final do ano. Essa é a nossa expectativa, né? Eu vou dizer o seguinte, eu acho que 1 trilhão de títulos verdes seria legal, né, anualmente. Não estamos lá ainda, mas eu acho que de repente em 2023, eu diria que de repente a gente chega lá em 2022. Eu acho que sim, mas como você disse, né, a necessidade de analisar mais áreas e o que a gente não fez ainda é lidar nessas áreas de transição de alto carbono ainda. E a gente viu nas sessões mais cedo hoje sobre, né, os desafios em vários setores e precisamos entender o que é esse rigor, né? O que são os investimentos que de fato vão fazer essas mudanças. Eu vou falar sobre o problema de carros híbridos ou carros a diesel, enfim, né? Se a Volkswagen construísse hoje uma planta de diesel em Volkswagen, eles provavelmente iam economizar 15% de emissões, mas isso é o suficiente? Bom, sob a taxonomia da CBI e da Europa, não seria o suficiente esse 15% de redução, pois a gente tem que tirar realmente quase todas as emissões, né, do setor de transporte e a gente tem que pensar, né, nesses carros elétricos. E hoje, se você constrói uma usina a diesel, né, você termina bloqueando o elétrico ou o hidrogênio, então isso é contraproducente. Então, entender, né, essas barreiras mínimas é algo muito importante. Agora, todo mundo tá, a Volkswagen está construindo, né, uma fábrica para carros elétricos, tá? Então, por exemplo, temos essas abordagens de benchmarks dentro dos títulos climáticos, né? Tem o pessoal do Rock Management, enfim, temos vários emissores. Isso é uma parte só um elemento, digamos assim, dessa situação. Mas vamos passar de novo por essas questões-chave no paper que as pessoas precisam lembrar sobre as decisões, digamos assim, da estruturação e a avaliação, né, de uma estratégia corporativa para o futuro, Ana, se você pudesse. Bom, Sean, no paper identificamos 5, digamos assim, marcos de uma transição crível de uma empresa e como no último ano, né, uma transição crível é uma que é robusta o suficiente, rápida o suficiente para se alinhar com a meta de 1,5 graus de Paris, para reduzir as emissões pela metade em 2030, chegando a emissões zero em 2050. Isso aqui, né, são esses marcos que queremos ver em todas as empresas, né, estratégias, KPIs. E o primeiro, então, ele está muito alinhado com as metas alinhadas de Paris, ou seja, as empresas que adotam um caminho específico, né, um caminho setorial, digamos assim, ligados às metas coletivas de Paris, com opções energéticas, etc. Não é só uma questão de olhar, né, para só isso, é um caminho que vai nos levar ao alinhamento de emissão zero, e isso é crítico e é muito comum para todo mundo nesse setor, para que tenhamos, né, a transparência e a comparabilidade. O que a gente precisa? Que uma empresa diga quais são os KPIs individuais deles e
o quão perto ou longe eles estão, por exemplo, daquela meta setorial comum, e eu acho que eles vão entrar nesse caminho muito importante, e será essencial ter algo para podermos fazer um benchmark, né? Pois é algo que a gente olha para o futuro, né? Então, vai contra, né, digamos assim, essas metas futuras que nós precisamos atingir. Esse é o número um. E o número dois é sobre os planos robustos. Então, a gente tem que ter metas, mas precisamos ter planos robustos sobre como nós vamos entregar essas metas, e eles então cobrem as estratégias, as ações que serão tomadas para que você saia de onde você está para onde você precisa ir, para chegar nos KPIs, né, os planos de financiamento associado à governança, associada também. Não entramos ainda em muitos detalhes na governança, mas a gente quer também entrar na governança para ver as ações que devem ser feitas para poder atingir, né, os KPIs, ou seja, isso seria interessante, né, quando a gente fizer uma análise, né, completa de uma empresa, isso vai ser muito interessante para ver, né, como é que o mercado adere a esse tipo de apelo, e isso é bem robusto. E aqui a gente não quer colocar uma pia, aqui a gente está pensando de elementos críticos para poder ter acesso. E o terceiro elemento é sobre ações de implementação, como no paper do ano passado, a gente realmente foca nas ações, não são só promessas, tá? Planos, a gente quer ver o que está ocorrendo agora, e isso aqui pode ser a sua alocação de OPEX, de CAPEX, ou seja, como que você já está implementando algumas atividades, como que você vai desenvolver relacionamentos com, né, o seu fornecedor. A gente quer ver as ações que você deveria já estar tomando, tá? Então não é sobre os processos para tomar ação amanhã, tá? E depois, né, nós temos aqui, né, os pontos 4 e 5. Então, 4 é sobre monitoramento interno para que você, né, tenha certeza que os KPIs estão atualizados, calibrados, e os 5 são simplesmente genéricos, por exemplo, dentro desse cenário externo e a relatório interno, verificação, para que tenhamos visibilidade, transparência e, claro, isso dá credibilidade para esse mercado, e realmente é muito claro o que está fazendo. Eu falaria uma última coisa que, aliás, não, duas últimas coisas. Primeiramente, é que nós queremos que, né, todos esses marcos supram, né, tudo, ou seja, as metas, os planos, a ação de implementação, monitoramento externo, verificação interna, e a gente não está utilizando uma metodologia de avaliação muito complexa, a gente quer manter tudo muito simples para que a gente tenha, né, esses 5 elementos de forma bem simples. E a última coisa que eu gostaria de apontar aqui, né, por exemplo, com relação a essa transição, a gente na CBI estamos realmente incentivando metas ambiciosas, a gente não quer deixar aquelas pessoas que não começaram ainda. O que, que a gente está propondo, né? No paper são 2 níveis de transição. Então, temos a transição verde para as organizações que estão, né, naquele caminho setorial de descarbonização, se alinhando com Paris, né, no ritmo correto. E depois nós temos uma transição, digamos assim, intermediária, que é o pessoal que está um pouquinho atrás, eles estão ainda montando os planos, e eles querem, né, entrar nesse caminho verde, mas não chegaram lá ainda, e de repente a gente dá, sei lá, uma janela para eles até 2025, e aí eles têm esse tempo, né, para poder, de repente, chegar naquele caminho verde, digamos assim. Isso é uma forma para que a gente possa incluir todo mundo, mas precisamos também reconhecer onde as pessoas estão mais avançadas, quanto as pessoas que não estão tão avançadas e precisam meio que correr atrás ainda. E eu acho que o conceito é esse, realmente, desse paper, né, que nós temos. E Marissa, o que, que você acha? Sim, isso é exatamente o que a gente está precisando, né, que é maior precisão, como eu falei anteriormente, o mercado. Se você é investidor, tá, para você tentar meio que mergulhar, digamos assim, em cada questão para definir aonde nesse espectro, né, seja ele verde escuro, verde claro, etc., e você perguntar, bom, essa rotulagem bate com os KPIs e com tudo que você está produzindo como emissor? Isso é, na verdade, um campo minado, né, para você atravessar. E hoje está em tudo quanto é lugar. E eu acho que essa ideia de que você está procurando será realmente muito interessante ter um feedback do resto do mercado, né, uma voz somente, mas eu gosto realmente dessa ideia de entrar nessa transição verde. E agora, por transição, então temos o que já é verde, é um, e aí temos a transição verde, a transição para emissão zero, e depois nós temos, né, essa transição intermediária, né, intratransição. Você não está lá, não posso te definir ainda como zero, mas eu estou melhorando, ou seja, tem um apetite limitado para financiar isso por um tempo, mas a gente precisa que as pessoas comecem a trabalhar, né, em relação a isso. Eu sou fã disso, por quê? Porque o que a gente está fazendo? Estamos diminuindo as lacunas de conhecimento, e aí o
investidor, né, define o que ele quer financiar, mas eu acho que é muito importante, pois vamos conseguir ter o fluxo na escala que a gente precisa. Essa precisão vai também envolver aquelas outras empresas que são mais hesitantes, que vão falar, eu não consigo ser verde agora, não estão prontas, mas com isso a gente consegue que eles, pelo menos, iniciem a jornada deles conosco, e realmente faz parte, né, do trabalho. A gente tem que ter regras claras, realmente, e claro, né, o valor dos mercados está direcionado aos limites, né? Pois você não tem limites, você não tem valores e tudo, né? E isso, na verdade, é a citação do Financial Times sobre o mercado verde. A gente precisa, né, dos limites também, por quê? Porque tem um risco material com o qual temos que lidar, né? Como aquele rede, né, associação também, né, de estruturação dessas finanças climáticas, a gente tem risco realmente, né, para o futuro, e a gente tem que garantir que as intervenções estão realmente contribuindo para reduzir esse risco, ou seja, precisam tomar, né, ações verdadeiras e impedir isso. Bom, mas também vale a pena lembrar a todos que se você estiver e nas outras sessões, isso não é sobre simplesmente construir solar. A gente precisa de muito mais solar, claro, veja bem, é eólico, mas não é só isso, mas é também pegar aquelas indústrias vistas como sujas, por exemplo. A gente precisa de transporte marítimo, né? Tem tantos benefícios na transporte de carga, como a integração do mundo, que vai ser essencial, né, para que a gente não entre naquela situação fragmentada, sei lá, de guerra entre estados, por exemplo, pois essa maior integração é crítico para a paz, pois se a gente não fizer isso e todo mundo meio que se desmontar, bom, não será um futuro bacana. E isso se aplica também, né, pelo financiamento que organizações da ONU e outras instituições colaborativas. Mas, por exemplo, depois da Segunda Guerra, né, os participantes do Bretton Woods decidiram que não haveria uma tributação na aviação. Por quê? Porque eles acharam que as pessoas visitando os países de outras pessoas era crítico para a paz mundial. Eles tinham que incentivar esse tipo de pensamento de como a gente, né, se liga como um planeta. Isso vai ser realmente muito importante num século de extrema volatilidade. E o que a gente faz, de repente? O que a gente faz? A gente, né, pega o transporte, muda para combustível limpo. Né? A gente não vai para o gás, a gente começa a usar a amônia, o hidrogênio, como algumas empresas estão fazendo, claro, o hidrogênio verde, e como a gente viu também, né, como o hidrogênio, se vocês estiveram naquela sessão, vocês vão ver como que está bem bacana. A gente vai ter preços baixos, a gente já viu, né, que tem alguns contratos para entregar hidrogênio verde a €1,50 por quilograma daqui a 2 anos na Espanha. Nesse momento é €10 o quilo, tá, do hidrogênio. Isso é o início de uma mudança incrível. E na aviação, o que nós vamos fazer? Nós vamos falar sobre isso no futuro. Mas a gente já tem critérios, tá, e transporte de terra que estão mudando, né, os seus critérios, mudando suas posições. A gente já tem critérios e indicações, né, como a Cristina Gamboa, que esteve na sessão anterior, ou na sessão anterior, enfim, falou sobre isso. E nós vamos ter, né, uma parceria com o World Green Building Council para incentivar, né, esse tipo de investimento no mundo, para ver como que a gente possa fornecer certificação para entidades que estão se comprometendo para a transição necessária dentro dos padrões e taxonomias da CBI. Então tem muita coisa para a gente fazer. Então, na verdade, muito além, né, dos títulos de uso de recursos, a gente quer essas empresas construtoras, né, enfim, desenvolvedoras para realmente virem para o mercado. Nós queremos também, né, temos também aquela infraestrutura que já existe de petróleo que pode ser utilizado para os outros combustíveis, e isso, né, com aquele relatório de emissões zero, que umas 2 semanas meio que matou a ideia, dizendo que não há espaço para combustíveis fósseis novos se a gente quiser atingir as nossas metas climáticas, mas a gente consegue fazer o gerenciamento dos nossos ativos, até que eles sejam desativados de forma eficiente. Então tem trabalho para a gente fazer ali também. Então é realmente uma agenda enorme. Todas essas indústrias precisam ser entendidas, têm que ser necessárias, e nós temos que apoiar a transição necessária para que nós possamos continuar a utilizar isso aqui, porque isso aqui vai ser um problema simplesmente construir um prédio, digamos assim, né? E isso é o futuro, é sobre isso, né? Iana, por favor, eu entendo isso aqui. A gente teve uma sessão hoje de manhã com representantes do departamento de transição, iniciativa, né, de transição, enfim, o pessoal
de iniciativas de transição. E a mensagem que a gente estava tentando fazer é que nós, e várias outras instituições, fizemos muito trabalho em anos recentes sobre quais são esses caminhos, né, para os setores de alta emissão, e temos muito material ali, e temos trabalhado em conjunto para compartilhar informação, conhecimento, ou seja, né, tem alguma mobilidade, né, pois a gente atualiza as coisas em momentos diferentes, mas há uma grande consistência em essas coisas que a gente fez, e nós, como um grupo de organização, nós damos essa orientação, né, com esses caminhos para setores diferentes, para que eles se alinhem também dentro disso. Esse material, né, essas diretrizes já estão lá, já foram lançadas a certa escala, e eles estão lá para poder compartilhar o nosso conhecimento, mas também como que essas empresas podem se alinhar melhor e como que eles podem demonstrar que estão também alinhados, né, com esses padrões, critérios, etc. E há realmente uma grande mobilização e muito apoio. Não é mais uma teoria, tá? Realmente há muito apoio, muita informação, muitos subsídios informativos para realmente ter essas empresas que vão aumentar, né? Enfim, essas informações. Eu diria que isso é uma coisa tangível, fantástica, que é isso que a gente quer ver, né? Instrumentos de apoio, instrumentos financeiros. E eu acho que é isso, Ana, e isso é um ponto crítico, né? E a gente quer, obviamente, ter essas ferramentas, de repente, numa caixinha que a gente possa oferecer, né, para fornecer a certificação para esses critérios, né, quando a gente terminar. Mas até lá, nós queremos saber quais são os investimentos corretos, né, na indústria de aço que podem dar apoio aos títulos de uso dos recursos. E agora, Marissa, isso aqui vai ser, né? A gente vê o ritmo, né? A gente vê a necessidade de financiamento. O que eu acrescentaria é que, como uma indústria, se a gente realmente tomar esse momento para definir isso por nós mesmos, eu acho que isso é do nosso interesse. E os reguladores também estão meio que brigando com isso. O que eles não querem são essas promessas superficiais para emissões zero sem que ocorra. Então é importante ter a comunicação, as ferramentas que, né, as empresas e instituições financeiras estão utilizando. Então eles talvez tenham que definir isso para a gente, se a gente não as definir, né? Mas eu acho que se a gente realmente utilizar esse momento de ação, digamos assim, que você está sugerindo para a gente entrar em maiores detalhes, sermos mais precisos. Eu gosto realmente dessa ideia de um programa de certificação. A gente já tem isso, por exemplo, esse tipo de garantia, né, para títulos verdes, isso já existe há uma década, mas vocês são todos especialistas, né, nesse campo. Se vocês puderem oferecer isso como serviço, isso aumenta, né, essa confiança não só para a comunidade de investidores, mas reguladores também vão ver isso também. Então, eu acho que sim, continuem nesse caminho, né, nessa a confiança para que nós possamos realmente mobilizar essa rede para levar tudo para a escala. Com certeza, Marisa, nós vamos continuar a trabalhar com você muito próximo para isso, e muito obrigado pelo apoio. E como você, né, continua martelando, né, na comunidade, eu acho que não passa uma semana sem a Marisa aparecer no Financial Times ou algum outro periódico desses importante, discutindo, né, o tema. E é isso que a gente precisa no momento. E, Ana, eu diria que, de repente, a mensagem não é só sobre verde, é, na verdade, pegar, né, aquelas decisões difíceis e mudar isso, pois isso aqui é extensão, né, dessa engajamento. Eu sei que um investidor muito importante falou que ele não podia votar na resolução Exxon para mudar, né, na verdade, colocar outros membros que tiveram muito êxito, porque eles então reduziram o investimento, eles não conseguiram engajar. E eu achei que isso aqui, na verdade, foi uma oportunidade perdida. E eu não sei, né, Marissa, se você é grande, engajamento é chave, não é isso? Especialmente, né, em renda fixa, com certeza. Bom, nós temos que terminar a sessão aqui para chegarmos à nossa sessão da conferência. Realmente tivemos uma jornada maluca, digamos assim, de 5 dias de evento, mas esse tema de como nós vamos fazer a transição nas áreas difíceis, isso saiu várias vezes aqui na nossa conferência, e eu preciso verificar com vocês. Eu estou vendo isso aqui, vocês estão vendo isso aqui também, mas vocês acham que os clientes, eles estão entendendo isso do lado de investimento? Né? Sim, sim, 100%. A gente não pode começar a engajar numa conversa com o cliente sem que o tópico seja levantado. Então, seja, né, aquela ameaça de interrupção, ou você então tem a pressão do regulador, ou então do consumidor. Então, temos a pressão também, né, do dólar investido. Então, está em todos os lugares, e isso é
o que nos incentiva, como que a gente consegue canalizar essa energia entre atores, setores, caminhos e direcionar tudo isso de uma forma sensata. Isso é aquele passo lógico, né? O próximo passo lógico, que é isso que você está nos chamando. Isso é uma jornada maravilhosa, né? Isso é uma forma bacana de terminar a conferência, né? Vamos nessa jornada, pois eu diria que isso aqui é a melhor coisa que o mercado pode fazer por si mesmo. Muito obrigado, Marissa. Ana, alguma última coisa aqui? O que as pessoas precisam fazer para serem parte da história, digamos? Eu acho que é simplesmente aprender o que tem lá, o que você pode usar para te orientar e comece a se preparar, se você não o fez ainda, para que você comece a fazer esses ajustes, transições, mudanças dentro da sua organização, pois há um papel para todos desempenharem. Ana, você não quer também falar para o pessoal para ler o paper? Sim, sim, o paper ele está disponível online, tá? Está no nosso site, tá? E você tem ali a possibilidade de dar feedback para a gente, por favor, façam isso. Nós vamos ter várias conversas sobre esse paper, né, mais detalhadamente depois da conferência. E claro, a gente quer ouvir de vocês o que vocês acharam do paper para a gente poder discutir. Muito obrigado, Marissa, pela lembrança. Boa lembrança, Marissa, para todos os nossos parceiros da CBI, como Credit Suisse. Terá algumas rodadas de discussão de investimento. Se você quiser participar, entre em contato, mas o que você fizer, né, dá uma olhada no paper, como a Ana falou, e nos dê feedback. A gente precisa que isso seja uma discussão da indústria e não uma conversa da CBI. Tá bom? Muito obrigado, Ana, Marissa. Nós vamos continuar a conversar e isso vai se tornar real. Muito obrigado.